Olá, seja você muito bem-vindo ao Palavra Aberta Especial. A TV Câmara está promovendo, ao longo deste ano, uma série de programas, debates e entrevistas especiais sobre a Assembleia Constituinte de 1823. Para muitos historiadores, ela marca o início do parlamento efetivamente brasileiro, pois pela primeira vez deputados eleitos trabalharam para redigir uma Carta Magna com um novo ordenamento jurídico para o Brasil, então recém-independente de Portugal. Numa série de programas especiais do Palavra Aberta, vamos conversar com deputados federais que integram a comissão especial, criada pela presidência da Casa, para as comemorações dos 200 anos do Parlamento. Eu sou William França e no programa de hoje a palavra será da deputada federal Laura Carneiro, que representa o PSD pelo Rio de Janeiro. Advogada, formou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, exerceu 4 mandatos de vereadora pelo município carioca e agora está em seu 5º mandato aqui na Câmara. A principal ligação dela com esse processo de discussão e de decisões que envolvem a elaboração de cartas magnas deu-se entre 1987 e 1988. Foi quando, como assessora legislativa, trabalhou ao lado do deputado Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta Especial. Prazer enorme participar da TV Câmara, do Palavra Aberta, mas está ao seu lado. Muito obrigado. Conta pra gente um pouquinho essa sua experiência. A senhora é uma memória viva, né? A senhora esteve presente no processo da Constituinte, da nossa mais recente Constituinte. Nesse momento em que a gente celebra esses 200 anos do Parlamento, em virtude da Constituição de 1823, da tentativa de Constituição, é importante que a gente lembre os momentos. Como é fazer uma Carta Magna? Olha, foi um processo sensacional, porque, na verdade, eu era, naquela época, muito jovem, mas fazia assessoria técnica, não era assessoria política. E éramos um grupo de funcionários, de servidores, e a gente fazia análise de todas as emendas apresentadas e preparava as votações em plenário. Ao lado disso, a gente acompanhava o dia a dia dos grupos que se criaram. Então, você tinha um MUP, que era o Movimento Progressista, você tinha o pessoal da chamada DR naquela época, que seria hoje, não exatamente a Frente Parlamentar da Agricultura, mas quase isso. E você tinha o grupo dos independentes, né? E a partir disso, você teve grandes inovações. Então, você tinha as emendas populares. As pessoas vinham e a gente ficava, assim, madrugadas, trabalhando. Mas madrugadas de todo mundo tirar os sapatos. Eu me lembro que teve uma matéria na Globo na época, todos os servidores sem sapatos, uma confusão. Era muito papel nessa época, não tinha nada digitalizado, a gente fazia tudo à mão, cada um dos pareceres, cada uma das vamos dizer, toda a organização era feita em caixas. Era uma coisa de louco. E ao mesmo tempo, como processo político, ele foi absolutamente importante, porque você, diferente do que a gente está vivendo hoje, as pessoas se conectavam. Elas entendiam que aquele momento era o momento de buscar consensos, era o momento de reconstrução da democracia brasileira e, portanto, era o momento de organizar esse país, né? Claro que tinha discussões mais acaloradas, mas não eram tão grandes quanto são hoje. Engraçado, né? Eu acho que as pessoas estavam ali preparadas para construir uma Carta Magna. E aí, algumas coisas aconteceram, né? Claro, todo mundo sabe que eu sou filha de Nelson Carneiro. E isso é só para ajudar o telespectador que não sabe. O seu pai foi um importante parlamentar, responsável por uma das leis mais importantes desse país, que foi a época, hoje é tranquilo falar isso, né? Mas naquela época, tratar de divórcio era um tema quase um tabu, né? E ele foi o responsável pela lei do divórcio, entre outras inovações, né, jurídicas. E aí, na Constituinte, ele ficou responsável pelo capítulo de família, mas também ficou responsável... Nelson Jobim era o relator junto com o doutor Bernardo, né? E aí ele ficou responsável pela construção, com o Jobim, da emenda parlamentarista. Né? Então, da tentativa de emenda parlamentarista. Mas, efetivamente, ela foi discutida, se não me engano, na sistematização. E aí, em determinado... Bom,
Não aprovamos, o colegiado, não no plenário, o colegiado da sistematização não aprovou a emenda parlamentarista. Mas permaneceu no texto os artigos que criavam a medida provisória, que é típica de parlamentarismo. E ela ficou até hoje, né? Então, esse instrumento que hoje existe, que os presidentes claro. brigam junto com o Congresso, eles nasceram dessa é uma distorçãozinha. De uma distorção da votação lá atrás da Constituinte. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve grandes avanços. Eu acho que não foi simples. Eu me lembro, teve uma votação sensacional, quer dizer, do ponto de vista não político, né, pessoal. Nós éramos responsáveis, eu e uma funcionária da Casa Gardeni, nós éramos responsáveis pelas senhas, dentre um monte de outras coisas, pelas senhas das galerias. A gente tinha que rubricar uma a uma. E isso aqui, nem sei se eu podia contar isso, mas vou contar. E nós fizemos era a votação da questão da terra, né, do direito de propriedade. E, claro, nós dividíamos com a maioria, né, de trabalhadores, aí eram sem terra, e era o pessoal da frente da UDR e tal. E aí, na hora da votação, a gente estranhou, porque só tinha produtores, né? Bom, o que aconteceu? Refizeram as nossas senhas, falsificaram as nossas assinaturas e mudaram todas as nossas senhas. Então, tinha umas coisas na Constituinte sensacionais. Quando descobriram, o plenário estava lotado. Estava lotado já. E não era com quem deveria estar, entendeu? Porque havia todo um controle de quem... Todo, controle absoluto. Para poder ter um equilíbrio das partes. Claro, claro. Bom, depois teve um outro momento muito... Você podia, durante o processo da Constituinte, votar projetos que fossem muito importantes para a nação. Para o país não parir. O processo paralelo para o país não parar. E aí né? Teve um projeto do deputado Paulo Ramos, que falava da dívida externa, do calote da dívida. Esse foi outro que a gente saía procurando senador, procurando deputado para votar. Foi o único projeto, na época acho que se chamava projeto de resolução, que a gente conseguiu aprovar, foi sobre a dívida externa. Então, a Constituinte foi um momento de muita produção legislativa, muita produção legislativa. E isso é fantástico, porque você estava transformando todo o arcabouço legal do Brasil num texto constitucional, né? Mais ou isso menos é sensacional. Fazendo um paralelo lá com 1823, que é o objetivo dessa nossa conversa aqui, naquela época também, né? Ninguém falava em fazer Constituição, era um processo totalmente novo. Claro, os primeiros deputados eleitos, né? Então, assim, para o Brasil, aquela época, guardadas todas as devidas proporções e comparações, também foi um processo inovador, né? Mas os dois foram inovadores. Eu acho que, assim, em 1800 eu não estava viva, nem você, né? Nem ninguém que está nos ouvindo, mas também foi um processo interessante, porque é isso, é a descoberta da democracia. Mas sabe como é que a gente descobre? Da mesma forma que a senhora citou aqui em 87, 88. Pelos documentos, pelos anais. Porque a Câmara tem todos os documentos de 1823, todos guardados aqui. Ainda bem. E aí, eles contam a história, assim como a senhora está contando ao vivo, mas os documentos tratam também dela. É claro, e a gente depois, eu me lembro que depois de promulgada, depois do texto final, a gente teve que fazer indexação. Nada foi tão difícil quanto fazer a indexação da Constituinte. Explica o que é indexação para o nosso a gente fez um índice de atrás, quando você vai lá procurar um tema, né, que você vai se remete ao texto legal para poder achar daquele bando de artigos, você tem que achar o que você quer entender. E aí fazer o índice, meu Deus, talvez tenha sido mais difícil, porque eram muitos temas, na verdade se tratou de todas as relações pessoais, interpessoais, empresariais, enfim, de todas as relações possíveis no Brasil, né? Mas foi algo, eu diria que, muito pujante. Sem contar a bancada do batom, é claro. Já já a gente fala dela. Mas eu queria lembrar um pouquinho, antes da senhora chegar, a senhora trabalhou a senhora teve a oportunidade na Constituinte, além do seu pai, de trabalhar com o deputado Ulisses Guimarães, que foi o presidente, mas também com o relator, que a senhora já havia trabalhado com ele. Já. A senhora tinha sido estagiária do escritório dele, do deputado Bernardo Cabral. Foi o relator da Constituinte, né? Doutor Bernardo era é uma sumidade, né? Tem 91 anos e está vivendo. É maravilhoso. No Amazonas. Ele tem uma visão de mundo e uma capacidade de articulação
inigualável. Eu trabalhei com ele como advogado, né, lá no comecinho da minha vida como estagiária. Ele já era brilhante e depois na Constituinte foi um primor. Não só ele, mas ele, Nelson Jobim, o Dr. Ulisses era o concurso, né? Era uma dessas figuras que eu aprendi a amar. Ele era muito ligado ao meu pai, né? Os dois moraram juntos no mesmo apartamento 27 anos. Então, o Dr. Ulisses foi meu padrinho de casamento, eu conheci a família, ele conhece, enfim, tinha uma relação muito próxima, né? Mas ele era um homem especialíssimo, né? Um visionário, um democrata, mais do que tudo, e com uma força, uma capacidade de equilíbrio e de condução do plenário do Constituinte inacreditável. Porque tinha momentos de acirramento, óbvio. Sim, claro. Né, de visões diferentes de mundo. Mas ele sempre conseguiu manter, a gente não teve nenhum episódio que eu me lembre, assim, gravíssimo de ofensa, de embate, não. Claro, os embates naturais, talvez o da terra tenha sido o mais grave, mas por conta do direito à propriedade, mas de uma maneira geral ele conseguiu controlar, ele controlava com muita garra, com muita força. E nós, né, servidores e funcionários, tínhamos um respeito absoluto por ele, né? E por tudo, porque fluía, né? Quando a gente, para você ter uma noção, quando vinham as emendas da população, enfim, naquela época tinha esse processo, eram assinaturas e mais assinaturas que a gente tinha que checar o negócio. Foi uma indústria, tudo à mão, tudo no olho, uma a uma. Era uma indústria, assim, essa casa também, né, a Câmara dos Deputados, teve um papel exemplar. Os servidores da casa todos deram sangue, a alma. Foi sensacional. Foi um momento muito bonito. Eu era muito jovem e acho que foi isso que me fez me apaixonar pelo parlamento. Vamos lembrar dessa cena? A senhora esteve presente no momento mais importante, que é a promulgação da Constituição. Eu estou aqui, ó, com essa roupa toda listradinha. Isso, a senhora está presente no momento em que o deputado Ulisses Guimarães apresenta e promulga a carta, né? Como é que foi este momento? Narra para mim, por favor. Eu acho que o mais emocionante de todos, eu acho que ali era como se a gente estivesse dizendo assim, bom, valeu trabalhar. A gente contribuiu para a democracia brasileira, a gente está transformando, a gente vai transformar a vida do brasileiro, né? A gente vai influenciar isso com uma vida muito mais digna. É o objetivo, né, do texto constitucional, aliás. Vamos olhar a senhora melhor aqui. Eu era uma menininha, ó. Cara, de tiara. Uma menininha de tiara ainda por cima. Eu era uma menininha. E a gente tinha Paulo Afonso, que era o secretário da mesa, sensacional. Um homem também que sabia organizar. A gente tinha grandes servidores. Muito bem. Quero fazer menção, a senhora falou que se apaixonou pela política a partir daí, e aí a senhora se tornou vereadora. Então, o que aconteceu? O Covas, senador Mário Covas, não foi papai, não. O senador Mário Covas disse, Laura, você tem tudo a ver com política. Você ama isso, você brilha nisso. Aí disse, senador, eu sou advogado, deixa eu continuar minha vidinha, né? Aí ele falou, não, você tem que ser candidata. E tinham acabado de montar o PSDB, e eu fui fundadora do PSDB. Eu era do PMDB, fui do MDB, e fui montar o PSDB. E aí o Covas me convidou, Laura, você tem que ir, você tem que ser candidata. E eu fui. E aí, claro, a filha do Nelson Carneiro. Voltei para o Rio, para você ter uma noção, eleição era 15 de novembro nessa época. Eu voltei para o Rio depois da promulgação. Muito então, curto. 8 de outubro eu voltei para o Rio. Eu tinha um mês e pouquinho para fazer campanha. Aí eu perguntei, papai, cadê os teus cabos eleitoral? Ele disse, não tem isso não, minha filha. Meu voto é de opinião. Eu falei, lasquei-me. Vou ganhar a eleição como? E aí fui para a rua panfletar. E deu 4 mandatos lá, está no seu 5º aqui. É isso. E hoje a senhora tem um papel importante nesta casa. A senhora está, além de ser uma deputada atuante com vários projetos, mas a senhora hoje também trabalha na Secretaria da Mulher, que é um colegiado feminino.
Vamos voltar em 1823, que a gente não estava lá, mas os registros dizem o seguinte, em 1823 não havia mulher, nem podia votar, nem ser votada. Não, ainda tinha que fazer o que o marido mandava, mas aí teve um tal de Nelson Carneiro que fez lá o Estatuto da Mulher Casada e aí deu carteira de identidade para nós, né? Permitiu que a gente pudesse viajar sem autorização do marido. Isso tudo nos anos 70 só, né? Não, isso em 42. Ah, foi lá atrás. Ah, tá. Muito bem. Mas vamos lembrar... 52, talvez. Isso. Mas vamos lembrar, em 1823, o voto feminino não existia, as mulheres sequer podiam votar. Nada. Demorou mais de 100 anos, né? Só foi em 1932 que foi permitido o voto e a primeira... Sufragistas com a Carlota. Em 1934 é que veio a primeira. Carlota. Nessa Constituinte de 87, que a senhora participou, havia 26 parlamentares. 26 guerreiras que ralaram muito. Claro que tinham Dr. Ulisses e meu pai, né, que as auxiliavam, mas foram 26 guerreiras. Essa é a bancada do batom? É a bancada do batom, que foram as desbravadoras, né? Elas montaram a primeira pauta com auxílio de várias entidades da sociedade civil. Elas montaram as pautas e guerrearam, literalmente, para fazer com que os homens, naquela altura, tivessem a compreensão da importância. Então, acho que houveram muitos avanços já na Constituinte no que diz respeito à causa feminina, não tenho dúvida disso. E aí criou-se o Conselho naquela época. E isso foi uma retomada importante de reconstrução da política, de construção da política pública em relação às mulheres. Como é que você podia imaginar que hoje a gente fala, ontem a gente votou um não é não, quando que a gente vai imaginar votar um não é não? Em 1988 era muito difícil. E nem faz tanto tempo assim. Não, mas é muito difícil. Acho que a gente teve um avanço excepcional, mas foi muito duro para elas, desbravadoras, naquela época, provar as mudanças e mudar as consciências, mais do que tudo. Hoje o parlamento tem 91. Não, agora é festa. Quando eu cheguei, 26. Quando eu cheguei a primeira vez como deputada, eu acho que eram 32 e tal. Quer dizer, hoje a gente tem 91. Mas assim, tem 91 porque a gente, ao longo do tempo, foram várias as leis que a gente foi defendendo que possibilitaram essa transformação. Isso não foi do nada. Lembra, lá atrás, com a lei de cotas, eu me lembro da Marta. A gente trabalhou muito nessa época. Marta Suplicy. Enfim, aí você começou a construir as políticas públicas, construir a possibilidade de você ter a lei de cotas. Aí depois da lei de cotas veio a questão do financiamento público. No financiamento público, garantir que a mulher tivesse os recursos específicos. Agora tem uma nova discussão. É melhor ter os recursos ou é melhor ter as vagas fixas? Então tem uma PEC que está rolando aí, eu chamo a PEC dos partidos, né? Porque o interesse não é da população, é dos partidos políticos. Então, essa PEC dos partidos que dá anistia. Então, se nessa PEC, eventualmente, a gente consegue introduzir que a mulher tenha vagas cativas, grandes democracias do mundo têm mulheres com vagas cativas, porque isso é uma transformação de conceito mesmo. São cadeiras fixas. Cadeiras tem um número fixas, X de mulheres. Que devem ser preenchidas. Que devem ser só por mulheres, necessariamente por mulheres. A gente tentou isso há alguns anos atrás, e, enfim, tem tentado. Quando eu digo a gente, é a bancada feminina, né? Não necessariamente eu ou fulana. Não sei fulanizar, porque eu acho que essas políticas não se fulanizam. Todas nós somos responsáveis, porque é uma guerra, né? Então, na guerra, não interessa quem está batalhando, todo. Do mais importante ao menos importante, todos são importantes. Do soldado ao general, né? Do soldado ao general, todos são importantes, né? E essa é uma guerra, porque é uma guerra cultural, de transformar a visão da população que vota, mas também dos deputados homens. Muito bem. A senhora acredita que o Brasil... A senhora viveu muito perto esse modelo, essa mudança, essa construção. A senhora... Voltando um pouquinho no tempo, 35 anos, não faz tanto tempo assim. Não, eu era novinha só, mas tá bom. De 35 anos para cá, o que era aquele Brasil que temos hoje? Qual é uma avaliação da senhora sobre essa evolução? São Brasis diferentes.
Eu acho que a gente passou por vários momentos, né? Quais a senhora poderia destacar? Eu acho que a gente passou pela transição quando vem Tancredo morre, entra Sarney, e aí Fernando Isso Henrique. antes da Constituinte, né? Isso, um pouquinho antes, com as diretas já, não é isso? Com as diretas já. Aí depois você vem com a Constituinte, você muda o cenário, né? Amplia esse cenário. Aí você tem o governo Fernando Henrique, que faz algumas modificações importantes na área social. Vem o governo Lula, que também o faz, né? E tem uma sorte danada. Eu digo que o Lula, além de tudo, tem muita sorte. Tem uma estrela, graças a Deus. E a economia mundial melhora e a gente melhora também e cresce, né? Depois, você passa pela questão do impeachment, que foi ruim, mas foi um exercício. Impeachment da Dilma. Da Dilma. Primeiro do Collor, mas depois da Dilma. Eu acho que foi mais importante porque foi um divisor de águas, né, onde aí sim se acirram as visões de mundo, as ideologias, melhor dizendo. E aí entra o governo Bolsonaro, que é radicalmente diferente de tudo que você estava acostumado, mesmo no governo Temer. Então, a cultura sofre muito, a ciência e tecnologia sofre muito, a educação sofre muito, e outros setores crescem bem, né? Então, sem digamos, sem o equilíbrio que eu acho que a gente podia ter tido. Mas, enfim, passou. Veio o governo Lula novamente, e aí, assim, você passa por um novo momento de reconstruir essas políticas. Por outro lado, né, a sociedade começa a exigir do parlamento algumas outras ações. Então, na questão LGBTQIA+, nas questões de gênero, nas questões da mulher. Enfim, a sociedade começa a te cobrar. Né? Aí, além disso, você tem as reformas da Previdência, que mudam muito a vida das pessoas. Muito bem. Enfim, o parlamento é mágico, porque ela transforma e decide a nossa vida. Muito bem. Deputada Laura Carneiro, nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria de agradecer muito essa sua participação e esse seu esforço de memória aqui para contar para a gente um pouquinho de como foi a Constituinte de 87. Obrigada, William. Obrigada a vocês. Muito bem. E você quer saber mais detalhes sobre o que conversamos aqui? Aponte seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela. Ele vai te levar ao conteúdo produzido pela Câmara para marcar os 200 anos do Parlamento. Sobre todas as outras discussões da Câmara, acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Novamente, muito obrigado por sua atenção.